Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Renata Zamo e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a neuropsicologia fora da caixa, né? Então, a minha trajetória na neuropsicologia inicia, na verdade, quando eu começo a trabalhar com ecoterapia em 2001, ainda na graduação em psicologia, atendendo muitos praticantes com epilepsia, com paralisia cerebral, com transtorno do espectro do autismo, dificuldades de aprendizagem, e esses casos começaram a aumentar cada vez mais. E aí, depois de fazer uma especialização em psicologia do esporte, eu fui fazer especialização em neuropsicologia. E lá eu tive o prazer de ter contato com excelentes pesquisadores, professores, minha orientadora, que foi depois a minha orientadora de mestrado, trabalhando no desenvolvimento de instrumentos para avaliar neuropsicologicamente crianças e adultos também, mas a minha ênfase foi com crianças. Então, pensar um pouco nessa avaliação ecológica. Quando eu iniciei a especialização, eu fiquei pensando, mas meus colegas todos trabalhando, pensando na neuropsicologia dentro do consultório, no hospital, cheguei a fazer estágio, né, no hospital também. E eu tendo aquela prática dentro do picadeiro, com cavalo, com outros profissionais, com fisioterapeuta, com TO, com fono, com outros profissionais trabalhando junto e pensar, né, nesse funcionamento cerebral de forma integrada, né, e como avaliar essas pessoas dentro da ecoterapia, havendo já algumas avaliações padronizadas para serem realizadas no consultório. Eu comecei a pensar formas, estratégias para mensurar as funções neuropsicológicas dentro do ambiente equestre. Isso inicia com o desenvolvimento primeiro de alguns materiais para intervenção, né? Então eu tinha como colega uma psicopedagoga e nós começamos a pensar, ela trabalhando lá com aritmética, com cálculo, e a gente via que os praticantes, quando ela atendia em cima do cavalo, davam uma baita de uma resposta, conseguiam fazer cálculos, e quando ela atendia na sala, ela vinha trazer pra gente. Ele não rende como ele rende em cima do cavalo. E a gente começou a pensar, bom, quais são os aspectos, né, que esse movimento tridimensional, multidimensional e o contato com o cavalo geram no cérebro, né? Então é um ambiente muito estimulante, que faz uma organização primeiro aferente, então tem ali o tronco cerebral recebendo toda aquela informação do movimento, o cheiro do cavalo, o calor, os sons que ele proporciona e o ritmo, né? Então, ritmo, matemática, rima, a gente começa a pensar na consciência fonológica, na aquisição de linguagem, aquele vocabulário novo, os sons e tudo. E aí a gente começa a pensar em formas de avaliar, né? Então, como eu posso avaliar memória, atenção, funções executivas? Poxa, para montar um cavalo eu preciso de muitas habilidades. E o cavalo está o tempo inteiro chamando o foco atencional. Então, depois de trabalhar no desenvolvimento de alguns instrumentos neuropsicológicos, como o Neopsilia infantil, que eu me envolvi mais diretamente, eu consegui ter assim, informações o suficiente para poder desenvolver um outro instrumento que ainda não foi lançado, a gente ainda está organizando ele, mas foi a minha tese de doutorado, que foi a construção de uma bateria infantil de avaliação neuropsicológica para crianças em atividades equestres. Então a ideia é podermos ter uma noção das funções enquanto essas crianças montam a cavalo. Para que eu possa fazer uma boa intervenção, eu preciso ter muita informação, porque isso era uma das questões que a gente via, né? Então, a intervenção sendo feita pela intervenção, e a partir dos estudos a gente sabe que isso não funciona, que eu preciso utilizar o que a gente chama das metas SMART ou MART na reabilitação neuropsicológica, e para isso eu preciso aferir e saber exatamente onde eu vou atuar. Então, a minha neuropsicologia fora da caixa, ela sai do consultório e ela entra no ambiente equestre, mas com o mesmo rigor metodológico que eu faço na clínica, e associando o atendimento na clínica com o atendimento em cima do cavalo no picadeiro. Então, a gente poder pensar que o campo está muito aberto ainda, né, que é importante a gente avaliar, é importante a gente estudar, e eu acredito que é um caminho sem volta, né, esse da pesquisa e buscar as explicações.
E eu espero que vocês nessa jornada, né, aproveitem muito e desfrutem desses momentos com os profissionais que eu sei que vão compartilhar também as suas experiências aqui. Foi um prazer, até mais.